Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. No programa 226, nós falamos que a condensação é uma espécie de como aqui aparecem os corpos de energia racional. Então eu pergunto, esses que aparecem, esses corpos de energia, são esses que a gente vê nos céus aí e chamam de discos voadores? É essa espécie? É exatamente isso que o racional fala para nos ilustrar e cientificar o que é esta condensação de energia racional. Mas ele diz que é uma espécie, é o que ele chama de massa de Para a gente energia. ter mais ou menos um entendimento, É né? para dar o entendimento que estes corpos que aparecem no espaço são esses corpos luminosos, ovais, normalmente os ovais, prateados, etc., que muitos chamam inadvertidamente de discos voadores, mas também serve, nenhum problema, nada contra, mas são os habitantes do mundo racional que estão em missão na Terra, levando a humanidade ao conhecimento do terceiro milênio. Então essas luzes, não que tenham aparecido agora, já são muito antigas, porque o mundo racional sempre esteve ao nosso redor. Nós é que não sabíamos disso, ou não tínhamos condição de entendê-los, assim como ainda não temos muita condição de entender o que é esta massa de energia cósmica que foi usada para fazer os corpos de matéria, que antes de serem corpos de matéria degenerada eletromagnética, eram corpos de energia cósmica em outros mundos. Os habitantes do mundo racional se extinguiram, as virtudes foram para um foco de luz, os corpos sobre o princípio da água e da terra, que consagra a questão até bíblica dos dois sexos, né? Sexo masculino, Adão, e sexo feminino, Eva, um significando água, outro significando terra, simbolicamente. E esses corpos é que ficaram dando continuidade à vida dos racionais. Então é uma classe do animal racional. E que esta classe de animal racional ela foi mantida com o vínculo da origem depois que todo esse campo de energia de massa cósmica foi degenerando, deformando e formando com o tempo o irracional. Porque o irracional é uma transformação de tudo isso, que depois também nós podemos estudar essas hierarquias. Então, a concepção de o que era a massa de energia cósmica ainda está um pouco distante, pelo menos no meu modo de entender ainda, e eu acredito que a maioria dos seres humanos ainda não tem essa habilidade, mas temos ela dentro de nós, naturalmente vamos perceber isso aos poucos, e o que nós estamos vendo no espaço, essas luzes se manifestando, exatamente para ir nos aculturando, nos mostrando como que a energia se comporta, a verdadeira energia racional. A fase que terminou em 1935 era a fase do espiritismo, a fase dos habitantes do mundo espiritual. Terminou a fase do espiritismo, entrou a fase dos habitantes do mundo racional. E o racional superior consagra isso em um trecho que ele diz assim: e virão mais habitantes do mundo racional à Terra do que habitantes no espaço e seres humanos na Terra. Então, a quantidade dessas luzes é crescente agora e cada vez mais, até que, de repente, nós seremos surpreendidos com um lindo lençol de energia no espaço, mostrando quantos habitantes do mundo racional, puros, limpos e perfeitos, vêm para criar a fase racional, vamos dizer assim, dar a formação da fase racional e a instrução, porque vai ter que ter muito mais habitantes do mundo racional do que habitantes do espaço e da matéria. Isto é uma comprovação que aos poucos vai aumentando, para não assustar muita gente. E se me permitem um relato desse, porque nós vamos falar um pouquinho sobre estes discos voadores, ou habitantes do mundo racional, eu já vou antecipar, porque quando me veio aquela coisa que eu falei de um lençol de energia, foi exatamente o que vimos lá dentro do Retiro Racional, na presença ainda do senhor Manuel Jacinto Coelho na Terra, mestre Manuel, e muita gente estava lá no plantão da varanda, deu notícia, foi um dia que apareceu corpos de energia, me parece até que houve aquele comandante da VASP, ainda existia a VASP,
Depois, se alguém tiver os detalhes, doutor Carlos, sua memória me privilegia. E foi nesse dia que lá no Retiro Racional nós vimos, e eu até meio cético, eu não quis, eu fui o último a levantar, todo mundo correu para a janela, e o que é que estavam vendo? 3 pontinhos que vieram por sobre o Retiro Racional em direção à Baixada Fluminense, e esses 3 pontos foram abrindo, aí eu fui ver como que um lençol matizando as cores, todo o horizonte lá da varanda do Retiro Racional, nós pudemos perceber, e aí eu fui ver, porque todo mundo já estava vendo, eu achei que meio cético, que é o problema, ver não adianta nada, o negócio é se ligar, aí eu fiquei quieto, mas quando apareceu aquele lençol, como que uma cortina descendo no horizonte, matizando de prateado, azul, rosado, e os 3 pontinhos iniciais, que depois eu fiquei sabendo que eu não fui ver, na hora, né, que quando passou por cima da varanda, a turma já estava olhando, é como que puxando aquela cortinazinha, mas ficou assim, vários segundos, uma coisa, uma luminosidade que nós não filmamos, não tínhamos celular ainda, isso foi na década de 80, mais ou menos. E foi um avistamento fantástico, um lençol de energia. Imagine esta condensação, que é a mesma ou uma forma que está no nosso sêmen, no feto, para formar o corpo humano na matéria que já está degenerada, deformada, etc. Doutor Carlos, me ajude com a sua memória privilegiada. É verdade. Eu não lembro a companhia aérea não, mas isso foi muito, muito divulgado na mídia, esse comandante... Gerson da VASP. Isso, da VASP. Pode falar porque já não tem mais, não é mais merchan. E tiveram outros casos, né? Generais, brigadeiros do ar também, casos de aviões da FAB serem acompanhados por corpos de energia. Um relato interessantíssimo daquela época, um irmão nosso estudante que trabalhava lá no Galeão, na torre de controle, tinha acesso ao radar, ele fazia parte do trabalho dele, ele disse que era sempre muitos corpos de energia no radar presente, ou seja, a tal da condensação eletromagnética era parcial. Quando os nossos irmãos extraterrenos queriam ser vistos, aí eles faziam a condensação completa, aí se tornavam visíveis, né? Se ligam no campo eletromagnético totalmente, mas eles mostram que estão presentes pelo radar, tinha prova. Ou seja, o serviço secreto, essa parte de inteligência, sempre soube disso e sempre escondeu, porque não sabe a verdade das verdades. Eles são nossos irmãos de origem, puros, limpos e perfeitos. Agora, essa questão da condensação e relacionada ao sêmen, né, a gente estava falando até em off que sêmen, racionalmente, ele está falando de energia, né? Essa energia pode se condensar eletromagneticamente e aí sai como semente líquida. Mas essa energia é o fluido vital. A energia vital é o campo eletromagnético, pessoal, é o campo biomagnético. Se essa energia sublimar, ela subir por dentro da coluna vertebral não material, por um canal, né, que é aquele canal prateado, né, Sushumna no sânscrito, ela sublimando, ela subindo, ela vai despertar os centros superiores de consciência e vai dar a evolução racional do ser. E isso ela sublimou, é o contrário de condensar, né? Sublimação, condensação. E se ela sai para o polo espécie, porque para a natureza interessa, a natureza nos programou para isso, né? O orgasmo é altamente viciante porque é uma quantidade de prazer enorme. Mas os indianos lá que chegam ao ponto de despertar a Kundalini totalmente, ela chegar no lótus de 1000 pétalas, né? Que é o 7º chakra, Sahasrara, está relacionado com glândula pineal, eles dizem que é milhares e milhares de vezes mais prazer transcendental, né? Porque o nosso natural é a vida eterna. A gente está ligado na matéria nessa passagem para se conhecer e voltar. Você falou um canal de prata? Não ouvi bem? Isso, Sushumna. É o canal central, ele é visto como um canal prateado, né? Porque nós temos mais ou menos uma concepção de um fio de prata que traz o racional superior
do mundo racional para a Terra. E esse fio é que faz a ligação com a energia pura, limpa e perfeita dele com o mundo racional e o conhecimento que aqui chega por intermédio do aparelho dele, Manuel. Então é muito interessante, temos muitas coisas a falar sobre isso, mas hoje ainda temos muita coisa a falar sobre os habitantes do mundo racional. Professor Horta, quer fazer alguma consideração? Sobre os discos voadores, de um modo geral, que as pessoas chamam de disco voador e a gente sabe que não são discos voadores. Por que eles mostraram essa forma e coisas assim? Para que as pessoas tenham ciência, principalmente o campo ufológico, né? Eles divulgam a existência do mundo racional fora desse campo de vida nosso, e que a finalidade deles, dos discos voadores, é anunciar a fase do terceiro milênio, onde o ser humano vai adquirir e tomar conhecimento, né, através desses habitantes do mundo racional. O ser humano vai tomar conhecimento daquilo que ele procura há tempos e tempos, que é a questão dos 3 estados sociológicos. Ou seja, de onde vim, quem sou eu e para onde vou. Então, uma vez ele tomando conhecimento desses 3 estados sociológicos, completa aquilo que ele sempre, a nível da sua marcha ao longo do tempo aí, que ele procura. E uma vez ele tomando conhecimento disso, ele vê que ele está no caminho certo, procurando agora voltar para o mesmo local de onde saem esses corpos de energia que aparecem aí no firmamento. E com isso, uma vez ele voltando ao seu ponto de partida, está realizado o seu sonho. Mais ou menos isso. E eles constituem uma grande potência para o desenvolvimento do raciocínio de toda a humanidade, não apenas daqueles que estudam a cultura racional. Estes corpos de energia estão desenvolvendo potencialmente o raciocínio de toda a humanidade. Por isso, as gerações vão se modificando naturalmente. Sem dúvida. Então, é a finalidade deles. Eles são uma das potências que desenvolve o raciocínio, assim como tem a natureza, e assim como tem o verdadeiro Deus, e assim como tem o verdadeiro Deus com a cultura racional. Quer queiram, quer não queiram, todos vão acabar sabendo dessas expressões, porque cada vez mais a humanidade está preparada para poder compreender o que está acontecendo, e está na cultura racional a grande resposta para quem ainda não conhece, mas que vai achar. Não importa que não compreenda de princípio, o importante realmente não é vê-los, e o senhor Manuel Jacinto Coelho repetia demais isso para nós. Ver não adianta nada. O que adianta é se ligar na energia deles. Essa é uma máxima para que o campo ufológico, provados e comprovados todas essas manifestações, possam agora ter uma atitude. Qual é a atitude? Procurar se ligar na energia deles. Porfírio, eu já vi muita gente dizer que viu disco voador e ficou com medo, ficou apavorada, saiu correndo pela rua. E a cultura racional, que é a única cultura aqui na Terra que tem base, lógica, prova, comprovação e autoridade para falar desse assunto, para nos orientar sobre esse assunto, através da cultura racional, nós aprendemos que nós não devemos sentir medo. Não devemos ficar com medo quando avistarmos o disco voador, o que chamam de disco voador. Por quê? Nada mais são os discos voadores do que energia, habitantes do nosso verdadeiro mundo de origem, que, por terem uma energia
poderosíssima, eles podem se materializar dessa maneira, se materializam de diversas formas, e essa de discos voadores é uma das maneiras, para atrair a atenção da gente, para que nós procuremos saber quem são eles, de onde eles vieram, o que eles querem, e então não podemos ficar com medo, muito pelo contrário, nós temos que agradecer, porque a missão deles é a mais nobre possível, é anunciar a chegada de uma nova fase, que é a fase racional, e orientar o ser humano, desvendar todo o mistério da vida do ser humano, desvendar toda a origem, de onde veio, como veio, para onde vai, e ajudar o ser humano a conquistar, recuperar o equilíbrio na vida da matéria. Então não podemos ficar com medo, muito pelo contrário, temos que agradecer a missão dos habitantes do mundo racional. Só para complementar rapidamente, se falou a palavra ufologia, se divide em clássica e esotérica, cultura racional é acima dessas duas coisas. Nós estamos falando de extraterrenos, puros, limpos e perfeitos, de onde tudo e todos vieram. Né? E que não metem medo a ninguém, né? E extraterrestres que tratam, seja classicamente ou esotericamente na ufologia, não são extraterrenos, são habitantes aqui desse campo, que tem até, eu tenho uma cópia do Círculo Espírita de Berlim com mensagem de Astar Chirran, Círculo Espírita de Berlim, década de 40. O Hitler também era muito chegado nisso tudo, com mediunidade, tudo isso é espiritismo. Extraterrenos são puros, limpos e perfeitos, eles são do nosso mundo de origem, não mete medo a ninguém. E esses que metem medo, saem de baixo, porque eles metem medo porque são do campo eletromagnético. E é muito importante fazer essa ressalva, doutor Carlos, realmente essa é a diferença. Os avistamentos que são dos habitantes do mundo racional, as pessoas sentem a paz. Nós fizemos aqui, inclusive, um relato sobre isso, daquele ator da televisão, de novelas, já me falha o nome dele aqui agora. Carlos Vereza. Carlos Vereza, isso. Que eles sentiram e viram aquele avistamento. Depois a gente põe na parte descritiva o número desse vídeo, que ele fez esse avistamento e é uma serenidade, uma calma muito grande. Já a parte eletromagnética, que é a parte dos ETs, aí sim, os extraterrestres, que muitos ufólogos se ocupam disso, esses saem de baixo, esses estão com um garfão na mão, e cuidado para não encontrar muitos por aí, porque tem muitos, e tem muitos desses até inclusive andando materializado no meio da civilização. São eles que aterrorizam, batida de carro, essa coisa toda, onde a coisa começa a pintar, a coisa meio assim esquisita, é a ação desses. E esses aí se manifestam também, bota até o caquinho lá do ET de Varginha e coisa e tal. Esses aterrorizam. Oswaldo. Porfírio, eles não estão do mundo racional para aterrorizar e nem para fazerem pilhérias com eles também, porque são nossos irmãos, nós já fomos iguais a eles, né, no mundo racional, estamos aqui perdidos, estávamos perdidos. E voltaremos a ser. E voltaremos a ser através da cultura racional, da leitura dinâmica da cultura racional do livro Universo e Desencanto. Então, vamos voltar para onde saímos, voltar a ser puro, limpo e perfeito? Vamos todos voltar a ser puros, limpos e perfeitos? Então, o convite está feito. Conheça a cultura racional, livro Universo e Desencanto. Se você gostou do programa, dê um like, inscreva-se no nosso canal para receber todos os vídeos e muito obrigado pela atenção e salve.